Faraldo, bora ler essa nota aí, Bora. que a polícia encontrou 7 responsáveis por ameaças ao Cássio e relatou ocorrido com o meia do Corinthians. Acabou de sair no meu timão, não é certo? Certo, isso mesmo. Ó o naipe das notícias que a gente tá tendo que ler numa véspera de início de Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro começa amanhã. A gente preocupado com o rumo do Corinthians, não só na Libertadores, mas no próprio Brasileiro. A gente ainda vai tocar nesse ponto aqui no Voz da Torcida hoje. Tipo, cara, a bola que o Corinthians tá jogando hoje me preocupa como torcedor. Tipo, a expectativa era de um Corinthians brigando por títulos nessa temporada. Eu já começo a olhar com ares bastante preocupados porque vai virar essa bagunça que tá acontecendo hoje no Corinthians. Pode ser um agito para cima, um agito para baixo, mas é um momento tenso, futebolisticamente falando, e no meio de tudo isso, a gente vai ler agora uma matéria daquelas que eu até brinco com meus amigos que trabalham no Globoesporte.com. Tem algumas matérias relacionadas à cobertura de clubes que não é nem o Globoesporte.com que publica, é o G1, porque elas estão relacionadas à cobertura policial, tipo, a coisa foge ela vai para uma área criminal quase, né? Esse é o tipo de conteúdo que tá com um pezinho no G1 e não no Globoesporte.com, né? Nessa linha de noticiário. É triste, velho, complicado. Foge do âmbito esportivo, né? Mas simbora lá, vamos informar. A polícia encontrou 7 perfis de redes sociais que estiveram envolvidos com ameaças ao goleiro Cássio e sua esposa nessa semana. Destes, 6 já foram identificados pelo órgão e prestam depoimento na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. A informação foi noticiada pela TV Gazeta. Abre aspas para o delegado César Saad, né, que respondeu ao caso lá, a TV Gazeta. Primeiro, preciso dizer que foi um trabalho rápido da Polícia Civil. Desde que o Corinthians procurou o DOP, a nossa unidade de inteligência já conseguiu a identificação do perfil desses torcedores de Instagram e Twitter que ameaçaram jogadores e dirigentes, o próprio presidente do Corinthians. Foram no total 7 torcedores. Desses, 6 já foram identificados. Estamos aguardando agora a resposta do último perfil que está faltando. Alguns já estão aqui prestando depoimento, todos respondendo pelo crime de ameaça. Rapaz, além do goleiro, outro jogador do Corinthians que sofreu ameaça foi o William. Segundo o delegado, as mensagens destinadas ao camisa 10 chegaram através do perfil de suas filhas nas redes sociais. Ah, cara, aí é difícil, hein? O William recebeu uma mensagem que dizia que ele seria o primeiro jogador do Corinthians a ter o carro incendiado. Hoje, sexta-feira, fomos surpreendidos com uma covardia total. Torcedores, criminosos mandando mensagens para as filhas deles nas redes sociais com ameaça sobre o pai. Tinha que jogar bem, enfim. É um absurdo, inaceitável a filha de alguém, um jogador de futebol de qualquer área, receber uma mensagem como essa, acrescentou. O Corinthians segue atuando em parceria com a polícia para identificar os responsáveis pelas ameaças aos jogadores nas redes sociais. E além de William e Cássio, quem também passou por tal situação foi o zagueiro Gil, como a gente já comentou aqui. Cara, mas que lamentável, Faraldo. Nossa, cara, que triste, velho. Assim, eu vou te falar, por tudo que eu acompanhei no noticiário ontem, mesmo estando de folga ali, a gente não consegue desligar. A grande novidade pra mim aí é o acréscimo agora do William também, como um dos alvos das ameaças mais concretas, né, que a polícia identificou, investigou. Posso estar falando uma besteira que isso daí já podia estar público ontem, eu que não vi, peço desculpa. E é justamente o que mais me assusta, né, nesse relato aí da polícia, pensando que as filhas do William receberam ameaças. As filhas do William são crianças, devem ter, sei lá, 10 anos aproximadamente. É esse o nível, assim, no máximo pré-adolescentes. No máximo, mas acho que nem isso. E dane-se, podia ter, porra, a minha idade, a esposa do Cássio. É absurdo, entendeu? Então, assim, é o que eu falei, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar e não parecer que a cobrança por jogadores que são bons e que foram contratados para disputar títulos e que não estão jogando bem, essa cobrança ela não seja misturada com essas ameaças, senão vira tudo uma bagunça e tudo se perde, sabe? Aí você não vai atacar nem o problema da ameaça, nem o problema do time e aí a ladeira abaixo, entendeu? Então, eu acho que é importante sempre fazer essa divisão, mas também é importante, cara, reforçar o quão absurdo é isso, porque senão a gente naturaliza umas paradas, entendeu? O naipe do protesto que rolou hoje lá no Ninho do Urubu tem nada a ver com o Corinthians, mas tem, né, nesse contexto que a gente tá falando. Cara, eu acho que não pode ser defendido, entendeu? Tipo, mas cobrança, tem que cobrar, velho. Mas tem um limite, tipo, o limite ali se passou, é meio óbvio, quando você pega vídeo que tem os caras montando no carro do jogador. Batendo, né? Batendo, tipo, aí muita gente vai falar, porra, Faraldo, torcedor de condomínio, Nutella, não sei o quê, pô, tá, sou. Daí, pô, isso faz com que eu talvez não tenha razão nesse ponto, sabe? Tipo, a gente não pode, mano, resolver tudo na violência, assim, não pode. Do mesmo jeito que isso vale pra campo também, quando a gente fala de que é absurdo, pô, o Fagner às vezes surtar como surtou contra o Juventude, dar uma bica no jogador. Tipo, não dá, mano, não dá. A gente evoluiu muito, ou deveria ter evoluído muito como ser humano pra chegar aqui em 2022 e ver, mano, os caras escalando o carro de jogador. Ver filha, criança de jogador recebendo ameaça. E esses são os episódios dessa semana, né? Se você pegar as últimas semanas, os últimos meses, esse começo de 2022, cara, diversos
diversos estados do país, regiões do país, com clubes de futebol da Série A e da Série B passando por esse tipo de situação, tipo, diversos inúmeros. Vou perder a conta se eu começar a descrever aqui. Então, não é um problema que só pertence ao Corinthians. Como a gente fala só de Corinthians aqui, acho que é um assunto que abre a possibilidade pra gente agora falar sobre ele. E é triste, cara. É triste. É que a polícia faça mesmo o serviço que tem que fazer, que o Corinthians auxilie. As informações que a gente tem é de que o Corinthians também tá prestando esses depoimentos, dá pra ser feito aí no auxílio pra identificar quem que tá extrapolando nesse sentido, porque é isso, é extrapolar, você excede um limite, você passa da cobrança para um ato criminal ali, um ato de violência, e são esses dois lados da balança, sabe? O Willian não tá jogando bem, o Willian tá correspondendo abaixo do que se esperava dele, tá, Cássio, pô, não é mais o mesmo caso de antes, não é. O Gil, pô, tá ali no trabalho do dia a dia mesmo, perdendo a titularidade pros moleques, pro Raul Gustavo, pra João Vitor, pra Bambu, tá, mas tipo, sabe, daí pra você catar e querer expulsar os caras do clube desse jeito, entendeu? Não é o caminho, velho, não pode ser. Se for esse o caminho, você me desculpe, então eu vou pegar minhas coisinhas e vou caminhar pro outro lado, mano, porque não dá, não tem como ser, entendeu? E acho que tem muito super aí pra pagar, hein, se eu tô entendendo. Eu assino embaixo, o Farador. O Jones Almeida falou, bando de bandido, independentemente de qualquer coisa, desejo força à família do Willian, do Cássio, do Willian, isso não é cobrança, isso é inadmissível. Jones, realmente, cara, não cabe. E é curioso que, assim, em pleno 2022, a gente falando disso, né? Ainda acontece isso no futebol. José Luiz Negrisoli, não existe diálogo com bandidos, meu timão. Pelo amor de Deus. Não, mas a gente não tá defendendo diálogo com bandido, não. A gente tá defendendo diálogo, por exemplo, no meu caso, eu falo, o torcedor, bandido é bandido, torcedor é torcedor. Cara, não dá pra generalizar, entendeu, José Luiz? Aliás, o Negrisoli tá sempre com a gente. Mas é foda, entendeu? Quando você perde o direito, mano, é uma parada que é isso. Aí bate naquilo que eu comecei falando aqui. Tipo, os jogadores entraram numa redoma que não tem mais a versão dos jogadores. E o torcedor, cara, isso é o futebol. Tipo, isso não é só no Brasil. O torcedor, pô, ele quer cobrar, ele quer satisfação, a coisa não tá funcionando e tal, o jogador. E aí você pode pegar, pô, mas tem que cobrar no estádio, não sei o quê. Aí qual que é a última relação entre jogadores e torcida em estádio? Mano, eu juro que eu tô tentando ser o mais, assim, equilibrado aqui pra, tipo, expor que eu tô insatisfeito com o futebol do Corinthians, mas que há limites pra essa cobrança. Por exemplo, os jogadores ali em La Paz. Cara, tinha mais torcedor do Corinthians do que do Always Red em La Paz. Ainda que o estádio com um número ali bem reduzido de torcedores, né? Mas enfim, isso não minimiza ali o esforço e o mérito da torcida de estar ali marcando presença no estádio em La Paz. Cara, os relatos são de que os jogadores não foram até os torcedores nem pra saudar, sabe? Pra agradecer a presença, como é feito tradicionalmente em qualquer time que tem um mínimo de sinergia entre jogadores e torcedores. Então isso já é um indicativo de que a coisa não tá legal, de que no ambiente de futebol é normal os torcedores irem até o CT e tentar essa conversa. O que eu acho que dá pra ser feito, e aí eu acho que é uma crítica, e aí não a torcida, mas ao Corinthians, você não precisa abrir a porta do CT. Tipo, você sabendo que os caras vão lá, ou se não sabia, como pela cobertura do que o Vitinho e o Vessa fizeram ao vivo ontem no Voz da Torcida, foi tudo muito pego de surpresa. O Ortega, que noticia em primeira mão, porque tava ali no CT fazendo uma matéria, e viu a presença dos torcedores chegando, e aí comunicando a portaria. Cara, então que você não libere, mas essa cobrança, então, que ela seja feita pela diretoria, senão a diretoria tá delegando essa cobrança pros torcedores. Pra mim terceirizando. E pra mim, o principal problema do Corinthians é a diretoria. É uma questão de hierarquia, quase, sabe? E não é sempre assim, mas nesse caso, pra mim, é. E, no fundo, terceiriza-se essa cobrança pra torcida. Então, a diretoria tira o dela da reta, a diretoria abre os portões do clube, porque é a diretoria que autoriza, não é o porteiro que autorizou, não é o Cássio que autorizou, não é. Foi a diretoria que autorizou a entrada dos jogadores. E aí, vou voltar, é o mesmo debate que tá acontecendo no Flamengo. Você pega o Marcos Braz lá, que não tem nenhum profissionalismo pra ser dirigente de futebol, mas tá no cargo lá há anos. Pô, é ele que autorizou, que depois tomou pito lá dentro, que voltou atrás e causou o que causou, entendeu? A diretoria é amadora, não só do Corinthians, não só do Flamengo, da maioria dos clubes. Esse amadorismo respinga nessas coisas que são pertinentes ao futebol, tipo a pressão da torcida, a exigência, a cobrança. Por isso que é uma discussão muito complexa e não dá pra generalizar, de tipo, achar um absurdo, falar que, pô, os caras conversaram lá no CT sem achar que isso é um absurdo, entendeu? Pô, eu acho que dá pra você analisar de todos os pontos de vista, tipo, é uma discussão mais complexa. O que é absurdo é essas paradas que, ao meu ver, são pontuais, mas não deixam de ser absurdas, de, tipo, crimes, né? Crimes, tipo, ameaças, assim, à vida. É meio óbvio até, enfim. É complicado. Ó, o meu xará Gabriel Costa deixou 5 pra gente aí, ó, falando, hoje a torcida deveria chamar bando de burros e não bando de loucos. A bizarra falta de educação... Tá generalizando também, Gabriel. Tá generalizando também. A falta de educação do povo brasileiro, por isso os feras não querem voltar.
em relação a jogadores que atuam na Europa e tem receio de voltar. Generalizou, né? Tipo assim, eu entendo que é uma generalização mais naquela linha, tipo, às vezes não é nem que o Gabriel pensa que é todo mundo burro, mas no fundo, esses que fazem o que fazem, a consequência dos atos deles, essas consequências elas vão respingar em toda a torcida, tipo, porque aí quando o Cássio, o William, o Gil, qualquer um, virar as costas e vai embora, independente de ser bom ou não pro time, isso, que aí dane-se a questão técnica, entendeu? A gente tá falando de um cara que pra muitas crianças, uma geração de torcedores, é o maior ídolo do clube, saindo escorraçado assim, entendeu? Tipo, aí perdeu o sentido, independente de ter que sair ou não. Não é, aí já não vira essa discussão. Então, nesse sentido, sim, é errado mesmo, é uma atitude burra, é foda, mas não dá pra generalizar.